Olá, muito boa noite. Começa agora o programa Opinião desta quarta-feira, dia 15 de abril de 2026, direto aqui da TV Pantanal, canal 22.1, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação aqui de Cuiabá, Mato Grosso, Centro Geodésico da América do Sul e o ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Eu sou o jornalista Kleber Lima e ao meu lado aqui na bancada do Opinião, o decano deste programa, fundador, sócio honorário, cadeira 001, professor Lorenberg Alves. Boa noite, professor. Boa noite, Kleber Lima, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. Telespectador do Opinião já sabe que o nosso programa é transmitido simultaneamente ao vivo pelo portal Gazeta Digital e também pelo perfil da TV Pantanal no Facebook, que é TV Pantanal traço, não é barra, é traço, Rede TV. Você pode, inclusive, informar os seus amigos que não conseguem sintonizar uma TV agora, que eles podem assistir, né, se eles tiverem acesso à internet, pelo celular, pelo tablet, pelo computador de mesa. O importante é ficar ligado. E você também, se precisar sair, para ir lá no quintal, dar uma varrida no quintal, né? A mulher manda, né? Tem que obedecer, né? Pode ir e falar, eu quero ver o programa. Ela já sabe disso, ela vai falar para você, homem, vai lá, leva o celular, vai vendo e ouvindo de lá enquanto você vai, mas não deixa de fazer a tarefa que eu determinei. Hoje nós estamos aguardando aqui a presença do deputado estadual Wilson Santos. A assessoria dele já está aqui na emissora, ele está a caminho para um bate-papo aqui sobre o mandato dele, sobre Cuiabá da época dele com a Cuiabá de hoje. Ele foi, como você sabe, prefeito de Cuiabá por 2 mandatos, né, 1 mandato e meio, ele acabou renunciando um pedaço dele. Revisitar esse momento, pedir para ele dar essa perspectiva de quem já foi o gerente da cidade, né, o prefeito, o líder maior da cidade, para o que ele está vendo hoje. Ele não apoiou o prefeito Abílio, mas já esteve lá com ele algumas vezes, né, professor? E assim que ele chegar, a gente retoma essa conversa com ele. A gente inicia, melhor dizendo, essa conversa com ele. Se você quiser ir adiantando a sua pergunta para o Wilson Santos, você já sabe, o telefone está na sua tela, é o 65999322529, 65999322529. Me falou ontem um amigo chamado Aldo da Cunha Crivellaro, lá do Residencial Cochipó, que hoje ele tinha uma pergunta para o Wilson. Então, Aldo, tá aí você ou a Ana Case, o número para mandar suas perguntas é isso aí, 999322529. Tá bom, professor? Ontem nós ficamos devendo uma resposta que um telespectador direcionou ao senhor, e como estava muito embalado, para a gente não tomar o tempo aqui do doutor Hélio, o senhor gentilmente, como sempre, disse que poderia responder outro dia. Esse outro dia é hoje. Então vamos aqui à pergunta do Ivair Caetano. Ele diz o seguinte, ontem mandou essa pergunta, que nós, viu, Ivair, estamos aqui resgatando o nosso compromisso com você, e essa é a regra nossa aqui com todos os nossos telespectadores, vocês em primeiro lugar. Boa noite, professor Lorenberg. O que o senhor achou da CPI negar a inclusão dos ministros do STF, Gilmar e Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, né, e Alexandre de Moraes, e outros para o julgamento na CPI? A CPI do crime organizado. Né? Com o senhor. Kleber e amigo Evair, eu peço desculpas de não ter respondido ontem, mas eu farei agora porque eu preciso trazer aqui 3 observações importantíssimas a meu juízo. A primeira observação é a minha defesa intransigente à CPI, à CPMI, não importa. Eu sou um defensor, sou e serei sempre um defensor da CPI. Por 2 razões. A primeira delas, a CPI é um instrumento das minorias. As minorias precisam se expressar, precisam se manifestar e o fazem exatamente também via CPI. E a segunda razão, uma CPI é um instrumento de fiscalização e de investigação. Essas 2 razões
me levam a defender de forma intransigente a existência e a instalação da CPI sempre que for necessária. Agora, é preciso também observar, amigos, uma coisa muito clara a meu juízo. Também existe um ponto negativo na CPI, que é o uso da CPI como palanque eleitoral. É o uso da CPI como palco para determinadas figuras do parlamento, seja municipal, estadual ou federal. A gente não pode negar isso e nem perder de vista isso. Agora surgiu um outro ponto negativo que vinha sendo registrado nas CPIs todas, mas ela ficou muito clara agora. A CPI como vingança e chantagem. Esse é o ponto importante aí. A segunda, aliás, ainda nessa primeira observação, eu assisto todas as CPIs, acompanho todas as CPIs. Para o amigo Evair, só um lembrete, a CPI, ou a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, eu assisti 27 depoimentos inteiros, com exceção do presidente da CPMI do INSS e com exceção do relator, os outros integrantes da comissão não assistiram mais depoimentos do que eu. Eu assisti 27 depoimentos. E assisti também a maioria dos depoimentos e a maioria das sessões da CPI do crime organizado. Esse é bom para a gente registrar. Entrando no segundo ponto, vocês já pararam, amigos, para observar qual é o objeto determinado, ou qual foi o objeto determinado da CPI do crime organizado? Está lá, CPI do crime organizado. Mas qual é o objeto de fato dessa CPI? Ou qual foi o objeto de fato? Sabe qual foi? Veja, a CPI tem o papel de apurar a atuação, o funcionamento e a expansão do crime, das organizações criminosas, em especial as facções e a milícia. Já pararam para observar esse alvo, esse objeto, amigos? É muito amplo, é abrangente por demais. Seria preciso 5 anos, no mínimo, para contemplar toda a necessidade que o requerimento da CPI cobrava. Apurar a atuação, o funcionamento e a expansão das organizações criminosas no país todo, amigos. 120 dias é um tempo muito pequeno. Ok? E para completar mais o problema, por conta do relator da CPI, o senador Alessandro Vieira, colocou dentro dessa CPI o Banco Master. Todo mundo sabe por que ele colocou dentro da CPI o Banco Master. Não precisa nem explicar o porquê. Não, explica aí para mim, professor. Explica aí, é bom explicar. É bom explicar? É. Porque o Banco Master, você poderia fazer uma ponte para pegar ministro do Supremo Tribunal Federal. Simplesmente isso. Foi por isso que o Banco Master foi colocado dentro da CPI e aí ampliou de vez, escancarou de vez a incompetência da CPI, porque não é possível fazer toda essa investigação e toda essa apuração. Ok, amigos? Agora vamos para um outro ponto, abrindo um pequeno parênteses aqui. O amigo telespectador pode perceber que em 2008, vou repetir, em 2008, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Kleber, do Rio de Janeiro, instalou uma CPI da milícia. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro instalou uma CPI da milícia no Rio de Janeiro. E ela teve um desempenho extraordinário, um relatório fantástico, fabuloso, substancioso. Por que eu estou chamando a atenção para essa CPI? Porque, veja, amigos, a CPI do crime organizado deveria pegar os dados, deveria ler o relatório dessa CPI no Rio de Janeiro de 2008 e não o fez. Por que não o fez? Porque ia mexer exatamente nos grupos políticos envolvidos com milícia no Rio de Janeiro.
Por isso que ela não fez. Mas deveria, para pegar documentos, para ler o relatório, para trazer para a CPI do crime organizado. Um outro ponto, havia na CPI blindagem ao ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Por que uma blindagem? Aliás, eu assisti à sessão quando foi aprovado o requerimento da sua convocação. Teve empate no plenário e aí a decisão cabia ao presidente, o senador Contarato, que decidiu por convocar o ex-presidente do Banco Central. Ele teve 3 oportunidades para ir lá e não foi nenhuma das 3. Até porque o Nunes Marques ajudou ele bastante nessa peleja toda. Entenderam, amigos? Então houve uma blindagem ali também. Agora vamos para um outro ponto, que é exatamente o relatório do relator, para ser bem redundante, do senador Alessandro Vieira. O relatório não é de todo ruim. Da TV. Não é de todo ruim. A primeira parte do relatório, ela é extraordinário. É extraordinário. Por quê? Porque coloca sugestões, apresenta sugestões e apresenta projetos de leis para contemplar o Estado e fechar as brechas do Estado em todas as suas incompetências ou necessidades ou ausências para combater o crime organizado. Então, essa primeira parte do relatório é boa. Só que a última parte, a segunda parte, que é o problema. É aquela história de uma maçã podre em uma sacola, contamina todo o resto das maçãs. Porque lá não foi pedido o indiciamento do Campos Neto, não foi pedido o indiciamento do Vorcaro, não foi pedido o indiciamento do cunhado do Vorcário, o Zetel, não foi pedido o indiciamento do governador de Brasília, não foi pedido o indiciamento do ex-governador do Rio de Janeiro, o Castro, não foi pedido nada disso. Do lado dele, ninguém, né? Ninguém. Ele cobriu todo mundo e pediu o indiciamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, o Procurador-Geral da República e o Alexandre de Moraes. Por quê? Aí eu vou provocar o amigo bastante atenção nesse aspecto. Eu estou aqui do lado do deputado, que é bacharel em Direito, ele sabe disso tão bem ou mais do que eu. Não existe crime de hermenêutica, amigo. Não existe crime de interpretação. Não existe crime. Um juiz não pode ser condenado ou criminalizado por sua interpretação da lei ou por sua interpretação da Constituição. Não pode de forma nenhuma. E aí eu vou bater exatamente no ponto do Gilmar Mendes. Sabe por que o Gilmar Mendes foi colocado dentro da relação dos indiciamentos? Por 2 razões. A primeira delas, lembra, em dezembro do ano passado, quando o Gilmar Mendes bateu a mão na mesa e trouxe uma nova interpretação do crime de responsabilidade, com desrespeito à questão dos ministros do Supremo, que ele falou que tem que passar primeiro pela Procuradoria-Geral da República. Todos nós sabemos isso. E o Procurador-Geral da República bateu nessa mesma tecla. Foi por isso que ele foi incluído na lista dos indiciamentos. E tem um outro segundo ponto do Gilmar Mendes aí. Houve um momento em que o relator apresentou requerimento para quebra de sigilo, de todos os sigilos, dos irmãos do ministro Dias Toffoli. Ok, amigos? Provocaram o Supremo Tribunal Federal e caiu nas mãos do Gilmar Mendes. O que o Gilmar Mendes fez? Suspendeu a quebra de sigilos. Suspendeu a quebra. Aí o amigo fala, para aí, isso não é exagero do Supremo? Não, amigos. Por que não é? O Gilmar Mendes foi muito feliz nessa suspensão e nessa anulação. Por quê? Porque a Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado saiu fora, extrapolou do seu limite, que é apurar exatamente o crime organizado. O que os irmãos do Dias Toffoli têm com o crime organizado? Nada. Então saiu fora. Foi por isso que foi suspensa. Aí o amigo falou, mas o Gilmar Mendes inventou. Não, amigos. Vou pedir para o amigo telespectador recordar da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Covid, que fez um brilhante trabalho.
foram quebras de sigilo de muita gente. Só que essas quebras de sigilo ocorreram 12 quebras de sigilos que foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, que foram suspensas, que foram canceladas pelo Supremo Tribunal Federal. O Lewandowski foi o ministro que mais anulou quebra de sigilo daquela comissão da Covid. O Barroso, a Carmen Lúcia, o Dias Toffoli, inclusive o Nunes Marques, que entrou recentemente, naquela época, no Supremo Tribunal Federal. Eu vou citar só 3 pontos para o amigo entender. Kleber, uma empresa chamada Cândia Publicidade tinha um contrato de publicidade com a SECOM da Presidência da República. O que fez a comissão? Quebrou o sigilo dessa... Que época é isso? Em 2021. Em 21. Quebrou o sigilo dessa empresa, amigos. Aí eu pergunto, peraí, por que razão? Por que motivo que uma empresa que tem um contrato de publicidade quebra o sigilo por conta de uma CPI do Covid que apurava fraude, que apurava propina, que apurava uma série de coisas? Não tem sentido, amigos. O que fez o Barroso naquela oportunidade? Suspendeu, porque a CPI tinha saído fora do foco. Simples assim, amigos. E para concluir, muito rapidamente, é uma pena, mas é uma pena mesmo, que o relatório do senador Alessandro Vieira, que foi de 2019 até 2022, mas um bom parlamentar. Só que de 2022 para frente, ele simplesmente perdeu a rédea e perdeu todo o foco da sua participação dentro do Congresso e construiu um relatório pífio, um relatório insignificante. Anacrônico e vai ter que responder agora, né? Exatamente. Os ministros já disseram que agora quem vai ser investigado é ele. Muito bem, o Ivair, você ficou por último e acabou ficando premiado. Você recebeu uma aula hoje aqui dessa CPI do professor Lorenberg, deu uma palestra aqui. Se eu soubesse que era tudo isso, eu ia até cobrar, porque falou coisa assim preciosa aqui. Muito bem, nós já estamos aqui com a presença do deputado Wilson Santos. Grato ao senhor pela presença, nós já justificamos aqui o seu atraso e é um prazer recebê-lo aqui no programa Opinião. Seja bem-vindo. Kleber, prazer é meu, professor Lorenberg, uma dupla de altíssima qualidade, né? Talvez a melhor dupla de entrevistadores deste estado. E eu estava também concluindo o meu programa ali na TV Brasil Oeste, na TV Mato Grosso. Eu peço desculpas então pelo atraso. Imagina, é um colega, inclusive ontem tratamos aqui sobre o período com o doutor Hélio Ramos, né, que é um advogado especialista em direito eleitoral, de que os apresentadores que serão candidatos só poderão ficar no ar até 30 de junho. Então só aproveite o tempo que o senhor tem lá. Ao máximo, né? Dia 30 tem que espirrar de lá, não vai ter outro jeito. E eu peço a você que encaminhe as suas perguntas agora para o Wilson Santos, já está aqui conosco. E o professor hoje ele já está com a cota dele, já deu mais do que... Deu uma aula. Deu uma aula aqui. Então, está sabendo mais do que os senadores que compuseram a CPI. Não, ele é um tarado desculpa a expressão, mas assim, no bom sentido. Por detalhes. Ele assistiu todas as CPIs aí do Congresso Nacional, ele lê as atas, as notas taquigráficas. Você já leu o livro dele sobre todas as sessões. O impeachment de Não, Pedro Pedrosen? Isso aqui já está dando confusão entre nós, porque ele tem 20 livros e ainda não me deu nenhum. Vai lançar mais 2 agora. Ele já está jurado aqui, que se ele não trouxer... É intelectual, né? O próximo dele para me presentear, vamos romper relações, viu? Mas nós temos que fazer o nosso primeiro intervalo, voltamos daqui a 1 minuto e meio com o deputado Wilson Santos, para a gente acelerar o programa e ele responder tudo que você quiser. Eu já tenho aqui a minha lista de perguntas também. Aproveite o intervalo e mande a sua pergunta no 999-32-2529. Até já. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião desta quarta-feira, dia 15 de abril de 2026. Abril, que é o mês de aniversário de Cuiabá, essa foi a motivação original
para nós convidarmos aqui para uma entrevista o ex-prefeito de Cuiabá por 2 mandatos, o Wilson Santos, o Wilson Pereira dos Santos, que gosta de falar que ele é o político que mais disputou eleições em Mato Grosso. Político vivo, né? Vivo e de todos os tempos, né? É isso mesmo? Quantas eleições já? 13. Então né? Nem o Bezerra, bateu o Bezerra? Não é fraco não, né? Vamos lá, Wilson. O senhor foi prefeito de Cuiabá até 2010, quando o senhor renunciou para disputar o governo do estado. De lá para cá, nós temos aí 16 anos já incompletos, né? A Cuiabá de hoje é próxima da Cuiabá que o senhor imaginava em 2010? Está melhor, está pior? É próxima. A segunda gestão do prefeito França e a minha gestão juntos, nós conseguimos um fato extraordinário. Segundo a ONU, em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano, em 2000 e 2010. Em 2000, Mato Grosso estava ali entre as 250 melhores cidades em DH do país. Em 2010, com essa segunda gestão do França e a minha, nós passamos para a 92ª. 92 era a nossa posição. Então houve uma melhoria expressiva na qualidade de vida da população cuiabana. Eu acho que esse é o maior objetivo de qualquer gestor, seja ele municipal, estadual ou nacional. E isso me enche de orgulho, como também o ex-prefeito Roberto França. E olhando hoje para esse 1 ano e 3 meses de gestão Abílio, senhor, que conselho o senhor daria a ele? Eu sei que o senhor já andou visitando ele, assim, Abílio, está no rumo certo, é assim mesmo, ou o que você tem que corrigir aí? Kleber, o Abílio chegou muito rapidamente à prefeitura, muito precocemente. Isso tem vantagens e desvantagens. A principal desvantagem é que ele não teve tempo de construir uma equipe confiável. Por isso ele já tem pastas que em 15 meses ele já trocou 3, 4 vezes. Pastas estratégicas como a educação, a Secretaria de Mobilidade Urbana, a Secretaria de Saúde. Isso é muito grave para a continuidade de políticas públicas. Isso é muito grave. Ele nunca exerceu um mandato de executivo, seja em nível municipal, estadual ou nacional. Ele nunca foi um secretário de Estado, um secretário municipal. Ele foi vereador na capital, numa gestão extremamente polêmica. Vereador de oposição. De oposição, e ficou 2 anos também como deputado federal de oposição. Então, ele não teve tempo suficiente de maturidade, de construir uma equipe, de desenvolver capacidade de planejamento. E isso tem demonstrado aí no dia a dia as dificuldades que ele tem de manter uma boa equipe e de apresentar resultados à cidade. Muito bem, vamos do Abílio para o governo do estado, que está também está com o governador com 15 dias no cargo, né? Hoje é dia 15, assumiu dia 30, está com exatamente 15 dias, meio mês, o Otaviano Pivetta. Nesses 15 dias, já deu para perceber o rumo desse governo do Otaviano Pivetta? Já. Otaviano Pivetta, diferente do prefeito Abílio, experimentado. 3 vezes prefeito de Lucas, podemos dizer que as gestões dele lançaram as bases de desenvolvimento, de crescimento de Lucas do Rio Verde, que é um exemplo nacional, né? Então, foi secretário de Estado, foi deputado estadual, quer dizer, ele foi testado e aprovado por onde passou. E empresário. Vou te dar só um exemplo. Eu fiz uma emenda de R$2 milhões para que o prefeito Abílio concluísse a unidade básica de saúde da região do São João del Rei. Eu pedi ao governador Mauro Mendes N vezes, ao secretário-chefe da Casa Civil, o deputado Fábio Garcia, N vezes, mais de 1 ano, eu apelei para que eles pagassem a emenda. Não pagaram. No 4º dia útil de gestão Otaviano, ele mandou pagar a emenda. No dia 7 de abril de 2026, ele tomou posse no dia 31 de março, ele mandou pagar a emenda, já está nas contas da Prefeitura de Cuiabá. Está aí, boa notícia para Cuiabá. Sim, um presente para Cuiabá. Nós só estamos mostrando a dinâmica de gestão. A dinâmica de gestão do Otaviano. Ele é rápido. Já colocou aí 5, manteve 3 mulheres, colocou mais 4 em nível estadual, colocou uma sargento comandando meio mundo, não teve medo de quebrar a hierarquia.
fez esse enfrentamento de um paradigma que dentro da Polícia Militar, isso é sagrado, isso é centenário, é bicentenário, isso não acontece. Ele fez o enfrentamento, já anunciou que vai examinar com rigor a possibilidade de instalar câmera nas fardas dos policiais militares. Hoje ele disse que não vai permitir destruição de máquinas que foram apreendidas em crimes ambientais, vai destiná-las às prefeituras, quer dizer, um modo diferente, sem pirotecnia, sem macaquice, sem palhaçada, e está apresentando, nesses primeiros 15 dias, resultados. Essa fala do senhor, essa avaliação do senhor está um pouco entusiasmada, assim, nós podemos esperar. O senhor tem uma possibilidade de apoiar a reeleição do Otaviano Pivetta? Olha, eu sou do PSD, o PSD tem candidata, eu voto na doutora Natasha, vou trabalhar por ela, mas isso não impede que eu tenha respeito e aplauda algumas decisões acertadas do governo Otaviano. É uma diferença grande, né, professor, em relação Com certeza. à relação que o senhor vinha tendo com o ex-governador Mauro Muito Mendes. grande, Ela estava muito numa relação grande, de conflito, de muito enfrentamento. grande, muito grande. A relação com o Mauro é diferente. Essa relação, o senhor acredita que ela muda a qualidade da relação do governo com a Assembleia Legislativa? É assim que o senhor percebe que os seus colegas estão enxergando também o Pivetta? Hoje o deputado Botelho esteve com o governador Pivetta e ele tocou na questão das emendas e transmitiu a nós o seguinte, ele disse, olha, as emendas são um direito dos parlamentares, eu não vou perder tempo com isso. Todas que estiverem tecnicamente corretas serão pagas, independente da coloração partidária. Uma postura de estadista. Professor Lorenberg. Deputado, eu vou pegar carona em parte das respostas que o senhor acabou de nos dar. Até para aproveitar o seu conhecimento, a sua experiência, não apenas de disputar eleições, mas dos cargos de fato que o senhor vem ocupando. No ano passado, o governador, na época vice-governador Otaviano Pivetta, chegou a dizer que o governo Mauro Mendes estava envelhecido, que já estava velho. O que deduz que precisa de uma reoxigenação desse mesmo governo. Agora, ele fez mudanças, até de certa forma obrigado a fazê-las, porque alguns secretários saíram do governo para disputar as eleições de 2026, mas tem um detalhe que me chamou a atenção. Manter, por exemplo, na Secretaria de Fazenda, na Secretaria de Saúde, servidores de carreira. O atual secretário de Saúde tem mais de 20 anos como servidor da Secretaria de Saúde. O atual secretário de Fazenda também é um servidor de carreira. O senhor atribui a isso homenagear ao servidor de carreira ou o senhor atribui também a falta de quadros no Partido Republicanos para ocupar, para preencher essas vagas? Eu atribuo as duas situações e acrescento mais uma, que é a estratégia eleitoral. O Otaviano teve um BO lá em Santa Catarina com a esposa. Isso repercutiu nacionalmente numa matéria da Rede Globo através do Fantástico. E ele sabe que isso é o seu principal calcanhar de Aquiles. E o que ele puder fazer para minimizar, para mitigar esse episódio, ele vai fazer. Então, além do Partido Republicano não ter quadros suficientes, além de procurar sinalizar uma aproximação com os servidores, que perfaz aí um total de 106 mil famílias no estado, só em nível estadual, e eles também contaminam o sentimento dos servidores municipais e federais, também é uma estratégia política eleitoral. Ainda nessa coisa da eleição, o senhor acredita que ele consegue reverter? Eu sei que o senhor já falou aqui que o senhor tem candidato, que é a Natasha, do PSD, mas o senhor está na casa mais política do Estado, tudo ressoa ali, repercute ali na Assembleia. O senhor acredita numa possibilidade de consenso entre o Pivetta e o Jaime Campos, por exemplo? Não, não acredito. Eu acredito que se o Jaime retirar a candidatura, ele compõe com o Elton Fagundes. Não iria com... Inclusive a vocês, jornalistas, eu quero dar uma sugestão. Onde está partidariamente a dona Lucimar Campos? Boa pergunta, eu já ouvi rumores. O senhor sabe? Não sei.
Já ouvi Estou rumores. fazendo essa provocação. Onde ela está? Filiada, né? A pergunta Será que ela deixou a União e foi para um pequeno partido para ser um plano B do Jaime, serviço do Wellington? Porque eu acho que o Jaime perde a convenção no União. Eu acho que ele perde. E ele perdendo, o Jaime é alguém que faz política com toda liberdade. Ele não tem rabo preso com seu ninguém. Ele faz o que quer do mandato dele. Compõe com quem ele quiser. Tem uma história na direita mato-grossense que ninguém tem. Ele e o Júlio vieram da Arena. Eles vieram do antigo PSD. O pai dele era cabo eleitoral de Filinto Miller, PSD. A origem deles é PSD. O seu Fiote elege-se 2 vezes prefeito de Várzea Grande, nos anos 50, nos anos 40 e 50, pelo PSD. Eles foram criados dentro do PSD. Pedro Pedrocian era PSD. Quem deu o primeiro cargo político para Júlio Campos foi Pedrocian, diretor de colonização da Codemate no final dos anos 60, quando ele voltou de Jaboticabal, formado em agronomia. Então, toda a água que os campos beberam paralelamente é do PSD. E em 65, com o fim dos partidos, o PSD e a UDN vieram formar a Arena. E eles vieram para a Arena. Acabou a Arena, ela foi sucedida pelo PDS. Eles foram para o PDS. Acabou o PDS, virou PFL. Foram para o PFL. Acabou o PFL, virou DEM. Foram para o DEM. Acabou do DEM, foram para a União. Foram para a União. Então, se tem alguém aqui que é legítimo DNA... Direita raiz, né? É Júlio e Jaime. Verdade. E eles não vão perdoar uma derrota nessa convenção. Apoiariam qualquer um, menos aqueles que o derrotarem. Inclusive, o senador Jaime Campos já deu declarações na imprensa dizendo que ele não teria nenhuma dificuldade de dialogar com a esquerda. Existe lá no PSD, alguma expectativa de uma possível aproximação do Jaime Campos para ser candidato por lá, numa substituição da Natasha por ele, caso ele vença a convenção, claro? Olha, eu acredito que não exista. Porque o Jaime só pode ser candidato se ele vencer as convenções no União. Se ele vencer as convenções no União, ele é candidato. E o PSD não abre mão da candidatura da Natasha. O que poderia a Natasha abrir mão para ser vice dele numa coligação majoritária. Lá Sim. Não tem essa possibilidade. Por quê? Não tem essa possibilidade porque está consolidada a candidatura da Natasha. A Natasha é uma candidata que vai surpreender, reúne plenas condições de chegar ao segundo turno. Na prática, hoje ela é lanterna nas pesquisas que já foram divulgadas e a impressão que nós temos aqui da planície é que o projeto mais caro ao PSD é a eleição do senador Fávaro, a reeleição dele. Para ele, uma composição dessa com o Jaime seria o paraíso, seria o sonho. Kleber, Brairo Maggi em 2002 e Silval Barbosa em 2010 eram também lanterninhas em abril do ano da eleição. Os dois venceram as eleições no primeiro turno. Vem muita novidade aí, muitas notícias impactantes que vão mudar esse cenário de cabeça para baixo. Aquilo que o senador Jaime Campos fala de forma enigmática, é preciso saber quem estará na cadeia, quem estará com algema, quem estará com tornozeleira, é algo muito concreto. Hoje, a Polícia Federal fez operações em 5 estados do Brasil, prendendo gente importante em Tocantins e mais 4 estados. Será que essas operações chegam aqui? A operação em Tocantins foi em cima da Covid 2019. A Assembleia aqui trata de uma CPI em cima da Covid 2019. Vem operação também aqui em Mato Grosso? Então, o cenário está aberto e vem muito fato impactante. Muito bem, esse assunto é um assunto que nós vamos continuar com ele, porque o senhor é relator da CPI Presidente da CPI da Saúde, lá na Assembleia Legislativa, a única em funcionamento, mas esse é um assunto para o próximo bloco, nós precisamos fazer. E você já tem uma aqui, viu? 2, 3. Você que quiser saber algo do deputado Wilson Santos, a sua oportunidade é agora, que lá no programa dele ele não te dá. Essa oportunidade de botar o WhatsApp para... Não, porque lá você está no meu lugar, né? Então aqui você tem
a oportunidade de perguntar o que você quiser para ele, sem filtro. Eu te garanto que nós vamos colocar no ar. Aproveite aí, é o 999-322529. Voltamos em 1 minuto e meio. Não sai daí. Bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Opinião desta quarta-feira, 15 de abril, aqui no programa Opinião da TV Pantanal 22.1, mais uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Hoje, para nossa alegria e honra, recebendo aqui a participação do deputado, ex-prefeito, ex-deputado federal, e professor, o Wilson, já deu uma aula. Hoje aqui vocês estão de merecedores, né? O primeiro Lorenberg deu uma aula de CPI aqui, como o Wilson bem anotou, nem os membros da CPI devem saber, né? Lembra, com certeza. Lembra aquela história do Olavo Bilac, né? Que ele foi procurado por uma pessoa que queria vender um sítio. E ele fez um texto descrevendo o sítio. A hora que publicou, a hora que o cara viu, falou, não vendo mais. Ele não sabia a joia que ele tinha. Então, se os membros da CPI verem essa aula que o professor deu... Um texto parnasiano. Falar, gente, nós vamos mexer no nosso comportamento aqui. Deputado Wilson, nós falávamos no bloco anterior de uma expectativa que o senhor trouxe aqui, que há no meio político, de que haja ainda muitas operações da Polícia Federal esse ano no Brasil e, inclusive, em Mato Grosso. Uma das que o senhor citou é a saúde. O senhor é presidente da CPI da Saúde lá na Assembleia. O que conseguiu se... Existe algum problema na saúde de Mato Grosso ou está tudo tranquilo? Não, o nosso período a ser investigado, o objeto da CPI é o período que vai 2019 a 2023. Nessa primeira gestão Mauro Mendes, Gilberto Figueiredo, notadamente sobre os gastos executados durante a Covid. Mas é esse período de 4 anos. Sobre esse período, a Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, através da DECOR, fez um inquérito substancioso, profundo, que iniciou aqui pelo Hospital Metropolitano de Várzea Grande, estendeu-se pelos regionais de Cáceres, Alta Floresta, Colíder, Sinop. Então há uma farta documentação que ainda está sendo analisada, produzida pela DECOR e também pela Polícia Federal, como também auditorias da Controladoria Geral do Estado e também da Procuradoria Geral do Estado. Então, nesse primeiro momento, nós estamos concentrando em analisar documentos para somente depois iniciarmos as oitivas. Por que essa CPI foi instalada tanto tempo depois? Ela foi assim meio que por uma oportunidade que surgiu ali no final do ano passado? Como é que foi isso? Por que essa demora? É porque a CPI precisa de 1/3 de assinaturas, no caso 8 assinaturas de 24. E a 8ª assinatura só foi possível agora, recentemente. E ela foi apresentada então no dia 2 de fevereiro, a publicação da criação dela no dia 6 de fevereiro, então é muito recente. Ficamos aí um bom tempo com 7 assinaturas, aguardando a última que aconteceu no início de fevereiro. O senhor não teme que por ela ser instalada no ano eleitoral, que ela não ganhe essa conotação de ser uma CPI oportunista, eleitoreira? Eu não temo, Kleber, porque não há legalmente na Constituição estadual e nem no regimento interno proibição de CPIs em ano eleitoral. Porque se for proibido, não tem mais CPI. Porque no Brasil, um ano eleitoral, o outro é véspera de eleição. Nós estamos no ano eleitoral. O ano que vem já é véspera de eleições municipais. Aí no outro ano é eleição para governador. Aí no outro ano é véspera de eleição para governador. Outro ano eleição para prefeito. Então aqui, de 2 em 2 anos, tem eleições no Brasil. Um ano é eleição e o outro é véspera. Então, as CPIs têm que atuar de maneira regimental, respeitosa, com fatos concretos, com objetos estabelecidos, com prazo fixado, em cima de documentos. É o que nós estamos fazendo. Você vê que até agora não houve nenhuma pirotecnia com ninguém, não se esbanjou. O que nós temos feito é colher documentos com os nossos auditores do Tribunal de Contas que estão à disposição, procurador da Assembleia. Nós estamos analisando tudo que foi produzido pelas polícias, pela CGE e pela PGE. Além da saúde, o senhor também, embora não tenha, até onde eu saiba, participado da CPI da energia, o senhor nos últimos meses tem batido duro,
inclusive o senhor publicou recentemente, assim, a Energisa ganhou, Mato Grosso perdeu, se referindo à renovação do contrato de concessão da Energisa. Por que Mato Grosso perdeu com essa renovação? Porque esses 12, 13 anos que o Grupo Energisa é responsável pela distribuição de energia em Mato Grosso, ele mostrou que não tem capacidade financeira de acompanhar a velocidade e o ritmo de crescimento de Mato Grosso. Mato Grosso precisa de uma empresa melhor capitalizada, que tenha condições de colocar aí 4, 5 bilhões por ano. A Energisa vem colocando 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 500. Ela está bastante aquém. A Energisa é uma empresa de mais de 100 anos, que nasceu lá em Guatacazes, lá no interior de Minas Gerais, tem 12 unidades no Brasil, 12 unidades no Brasil. Esta unidade aqui é responsável por 30% do lucro dela nacional e ela não respeita a sua galinha dos ovos de ouro. A Energisa não coloca em Mato Grosso o volume de investimento que o Estado precisa para desenvolver a sua indústria. Exemplo, menos de 30% dos municípios têm sistema trifásico. Se você quiser colocar um grande frigorífico aqui em Livramento, você não consegue. Aqui em Livramento, a 30 quilômetros da capital, não tem o sistema trifásico. Rondonópolis reclama disso também. O estado inteiro reclama. É uma cidade de agroindústria, né? Quer dizer, eu não sou a favor desses serviços voltarem às mãos do Estado. Eu não defendo a reestatização, não. Eu defendo que continue nas mãos da iniciativa privada. Vírgula, por quê? 2 pontos. Porque a gente entende que a iniciativa privada está melhor capitalizada que o Estado. Aí vem uma empresa para cá, andando a 40 por hora, quando o Estado anda a 80, 90, 100. Nós precisamos de um grupo empresarial que coloque 4, 5 bilhões por ano em Mato Grosso durante pelo menos 10 anos. Tá, agora que ela já venceu a renovação, o que pode ser feito para garantir que ela cumpra esse papel dela? Olha, não vai fazer nada. A Assembleia grita, esperneia, Ministério Público e eles deitam e enrolam, fazem o que querem. Fazem o que querem. Por isso eu disse, a Energisa venceu e Mato Grosso perdeu. O tempo vai mostrar que Mato Grosso hoje paga a mais alta tarifa do Brasil. Isso aí não é culpa da Energisa. Isso aí é a modelagem nacional que tem que ser refeita pela ANEEL. Ela não tem dinheiro suficiente para acompanhar a velocidade do crescimento. Está chegando aqui agora a Rumo. Agora, na primeira quinzena de junho, mês 6, inaugura 162 quilômetros da ferrovia Vicente Vuolo, de Rondonópolis, a BR-070, ali a 25 quilômetros de Primavera. Ali vai ter um terminal com capacidade para 20 milhões de toneladas de grãos. É a primeira etapa da Rumo, rumo a Cuiabá e rumo a Lucas do Rio Verde. A FICO já saiu de Mara Rosa, já fez quase 30% rumo à Água Boa. A Ferrogrão pode a qualquer momento o STF autorizar. O projeto já está pronto. E a Energisa, com um investimento mínimo, tacanho, nós vamos pagar muito caro por essa renovação da Energisa. Professor Lorenberg. Mas eu vou entrar exatamente na carona aí, deputado. Veja, o senhor falou que nada pode ser feito porque a empresa vai simplesmente fazer o que ela quer fazer. Mas do ponto de vista do diálogo, deputado, o senhor é um parlamentar que gosta de conversar, que gosta de dialogar. Do ponto de vista do diálogo, essas cobranças, entre aspas, não poderiam ser de forma melhor conduzidas para trazer a Energisa para a realidade do estado de Mato Grosso? Lorenberg, a Energisa ela é reconhecida lá em Brasília como uma empresa que desrespeita contratos. Ela é eira e vezeira em desrespeitar contratos. Quando ela assumiu aqui como sucessora do Grupo Rede, ela assumiu uma série de condicionantes que ela não cumpre, simplesmente não cumpre. Essa concessão foi feita em 11 de dezembro de 1997, governo Dan de Oliveira, para encerrar em 11 de dezembro de 2027. Havia uma série de exigências, de condicionantes que deveriam ser cumpridas. Não foram. Então, tanto o Grupo Rede quanto a Energisa deveriam ser riscados do mapa daqui e aberto um espaço para uma outra concessionária privada ou um conglomerado de empresas.
Eles levam a ANEEL no peito, levam a GER no peito, levam o Ministério de Minas e Energia e fica por isso. Agora, o que é que está por trás disso? Está por trás disso é o seguinte, existem 19 grandes concessionárias no Brasil. Elas juntas, elas faturam 250 bilhões ano. Se você multiplicar por 30 anos, esse é um negocinho de 7,5 trilhões de reais. Este negócio foi feito pelo governo federal. O governo federal baixou um decreto em 2024, flexibilizando, simplificando as exigências para renovar das 19 concessionárias. Um negócio de 7,5 trilhões. Só a Energisa de Mato Grosso é um negócio de 500 bilhões de reais. É o que ela vai faturar. Se você multiplicar 15 bilhões por 30, dá 450 bilhões. Quase meio trilhão de reais só da Energisa. Negócio da China. Falar em governo federal, ainda sobrou uma pergunta que ficou, que eu não posso deixar o senhor sair daqui sem fazer. Ao senhor, como é que os senhores pensam do PSD aqui de Mato Grosso em equacionar esse angu de caroço aqui, que é o seguinte, o PSD em Mato Grosso é Lula, tem um candidato a senador que era ministro do Lula durante todo o mandato, mas terá candidato próprio a presidente da República. Como é que fica isso? A orientação do Partido Nacional, cada um fica com aquilo que achar que lhe convém. O ministro Fávaro e a doutora Natasha irão apoiar o presidente Lula à reeleição. Eu não. Eu irei com o meu partido, o candidato do meu partido, que é o Caiado. Então eu vou respeitar, serei disciplinado, particularmente, como sempre fui. Eu vou ficar com a decisão do meu partido. Meu partido tem um candidato, ex-governador de Goiás, ex-senador, foi meu colega deputado federal, tenho divergências ideológicas com ele, mas vou respeitar a decisão do partido. Mas esse mesmo partido libera os seus membros para fazer o que quiser. Então, o ministro Fávaro, o ex-ministro Fávaro e a doutora Natasha já comunicaram à base do partido que marcharão pela reeleição do presidente Lula. Tá, mas então o senhor não fica com o Lula porque não quer, porque se o senhor quisesse, o senhor poderia. Esse argumento de que vou respeitar a decisão, se a decisão é cada um faz o que quer, o senhor não vai, o senhor vai com o Caiado porque quer, não porque está sendo obrigado. Eu tenho esse livre-arbítrio e a minha decisão é ir com o Caiado. Muito bem. Nós temos aqui umas participações dos telespectadores que aqui eles mandam. E não estou dizendo que no outro lugar não manda, mas aqui manda. Deixando aqui tudo bem explicadinho, né? E vamos lá, o Alexandre. Ó, esse aqui é apoiador do senhor, está bem informado, viu? Pergunta para o deputado Wilson se é verdade que ele conseguiu 100 milhões para loteamentos populares. Alexandre. É verdade. Não, mas essa é uma boa notícia, né? É uma boa notícia. E eu quero chamar a atenção aqui do prefeito Abílio Brunini. O prefeito Abílio Brunini tem que agilizar, porque depois de vários anos lutando por esse dinheiro, nós conseguimos unir a esquerda, Lúdio Cabral e Barranco, e o Catani da extrema-direita. Eu consegui convencê-los e por um voto nós ganhamos em plenário. Quero agradecer aqui ao governador Mauro Mendes, que não vetou essa emenda de minha autoria. Então hoje existe na rubrica do MTPAR 100 milhões de reais exclusivamente para o programa de moradia popular, para loteamentos populares. O prefeito Abílio está com um problema aqui no contorno leste. Tem outras ocupações em Cuiabá. Ele pode aproveitar parte desse dinheiro para resolver, para equacionar. Então o dinheiro existe, está amarrado, está na MTPAR. Uma luta da Câmara Setorial Temática. Quero aqui agradecer a todos que compõem a Câmara Setorial Temática. Em nome do grande guerreiro, nosso amigo Emídio de Souza. Você conhece o Emídio? Emídio de Souza. Lá do Novo Paraíso. Vereador em Cuiabá, né? Em nome do Emídio, eu quero agradecer a todos que compõem a Câmara Setorial Temática da Moradia Popular. Quanto desses 100 milhões é para Cuiabá? Ou não? Não. Cuiabá pode pegar 30, não tem limite. É quem apresentar projeto. Por exemplo, Chapada tem um projeto lá com a Islan Galvão para um loteamento que vai beneficiar 177 famílias. Diamantino também está terminando, Várzea Grande também quer. Então tem aí 100 milhões à disposição. Eu não sei qual vai ser o critério, se vai ser cronológico, a eficiência do projeto, que o governo do estado vai definir. Muito bem.
Vamos se mexer aí, né, Então não são 100 mil reais, são 100 milhões. 100 milhões, muito dinheiro. Vamos lá, tem outra pergunta aqui do João Alves Pereira, do Parque do Lago, em Várzea Grande. Deputado Wilson, o governo do estado fez um concurso na SES, que é a Secretaria de Saúde, após um período superior a 20 anos de espera. Um concurso muito esperado, com muitas pessoas classificadas, porém eles não convocam os classificados. Preferem colocar empresas para administrar a saúde com profissionais CLT, deixando os sonhos dos profissionais de saúde nas sombras. Como o senhor entende esse comportamento? Concorda ou discorda? João Alves Pereira, do Parque do Lago. João, eu discordo. E mais do que discurso, eu fiz também em Cuiabá concurso na área da saúde e eu chamei todos os aprovados. Junto com a deputada Janaína, com o deputado Botelho, nós apresentamos um projeto que foi aprovado proibindo os chamados concursos fake. Aquele tal de concurso para reserva, banco de reserva. Concurso, o Supremo já decidiu, Supremo Tribunal Federal. Fez o concurso, tem que dar posse aos aprovados e ponto final. Infelizmente, a gestão do governador Mauro Mendes, ela priorizou. Agora mesmo, os hospitais regionais, se não todos, mas a maioria, já começa a ser administrado por OSs, né? Voltam às OSs do famoso ex-deputado Pedro Henry, né? Que deu tanta confusão em Mato Grosso, elas estão de volta, né? E isso acaba preterindo aquele que estudou, se preparou, né? E foi aprovado em concurso feito pelo Estado. É o Estado que faz o concurso. Então não faça o concurso. Se é brincadeira, não faça o concurso. O Supremo já disse, se fizer, tem que dar posse. Na próxima quarta-feira virá o programa o novo secretário de saúde, que o senhor já fez uma homenagem a ele aqui, né, o Juliano, e nós vamos submeter a ele, viu, João, essa sua pergunta, mas você faça de novo na quarta-feira, que nós vamos submeter a ele. Mais uma aqui do Henrique, do Quilombo. Boa noite, bancada. Gostaria de saber do deputado Wilson Santos se o prefeito de Cuiabá irá usar o dinheiro destinado para o loteamento popular em Cuiabá. Uma emenda do senhor. É o mesmo assunto que o senhor já falou agora aqui, né? Espero, Henrique, espero que use. Aí nós temos 100 milhões justamente para loteamentos populares. Muito bem, vamos. O senhor fez agora, recentemente, uma expedição ao Rio Cuiabá. Ficou alguns dias aí. E é uma bandeira que o senhor vem assim empunhando já tem uns anos, né? Nesse mandato da população ribeirinha. Quais foram os achados do Wilson Santos nessa expedição? Como é que transforma isso em ação política consequente? Kleber, é um grito, né? É um grito de alerta. Nós, aqui na Baixada Cuiabana, somos muito pobres em águas subterrâneas. O Pantanal perdeu nos últimos 50 anos aproximadamente 50% de águas. O Pantanal não produz águas, o Pantanal é um receptor de águas. Estas águas nascem aqui no Planalto, aqui em Nova Brasilândia, em Chapada, em Rosário, em Nobres, e elas descem para compor o Pantanal, para construir o Pantanal. Então, é um grito de alerta. Nós temos que cuidar das águas superficiais, já que as águas subterrâneas são raríssimas aqui na Baixada Cuiabana. Muito bem. E o que é que nós vimos nesta terceira expedição? Eu não faço sozinho. Teve lá a Polícia Militar Ambiental, a Marinha do Brasil, a Universidade Federal de Mato Grosso, o Comitê da Bacia do Rio Cuiabá, prefeituras, câmaras municipais, Assembleia Legislativa, organizações não governamentais, um conjunto de instituições e entidades. Fizemos 10 reuniões ao longo e nós navegamos durante 5 dias 920 quilômetros. O que é que nós vimos de bom e de ruim? De bom, a mata ciliar, 99% está perfeita, a mata ciliar. Mas vimos 2.400 tablados nesse período. Desses 2.400 tablados aproximadamente, 1/3 tem ceva, o que é muito grave isso. Vimos muita poluição de Cuiabá para baixo, um absurdo. Se você tivesse falado, eu trazia o vídeo. Muita poluição, dezenas de dragas atuando, não sou contra a draga, mas devem atuar no ambiente correto. E agora o ambiente correto é o Lago de Manso, tá certo? E também conversamos com autoridades, com as populações ribeirinhas. Há uma miserabilização do pescador. O pescador está perdido nesse processo. A lei da pesca machucou muito, levou alguns à morte, inclusive por depressão, por AVC, por derrame. Enfim,
E nós produzimos um documento substancial que estamos repassando aos ministérios públicos, à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, às prefeituras, às câmaras municipais. É um grito de alerta. E, principalmente, ouvir as comunidades em relação à possibilidade de construção de usinas hidrelétricas, não só no Rio Cuiabá, como em toda a bacia, já que há uma determinação da ANA, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, de que a bacia do Rio Cuiabá é uma zona vermelha para empreendimentos hidrelétricos, quer dizer, uma zona proibitiva. Muito bem, chegamos ao final do nosso Opinião dessa quarta-feira. Aproveitamos bem aqui, apesar da impossibilidade do deputado chegar mais cedo, mas os dois blocos... O professor Lorenberg deu um show. Foi um substituto à altura. Falou melhor que o relator da CPI. Um substituto à altura, assim, quando alguém faltar eu já vou... É que eu e o professor, vamos resolver. Não, aí tem garrafa vazia para vender, viu? Aí tem quantos livros, professor? 20. 20 livros publicados. Mais 2 no forno, no prelo. Eu acho que o senhor hoje é o maior autor de livros do Estado. Eu acho que não. Quem que seria? De política, Eduardo sim. Marrom? É, o Eduardo Marrom. Mas de Eduardo. política, sim. Eduardo basicamente é literatura, né? É literatura. Muito bem, fica aí o nosso agradecimento à sua disposição de vir aqui à Opinião e desejar boa sorte ao senhor nesse ano. Kleber, quero eleitoral. dizer que é um prazer sempre que eu fui convidado pelo seu irmão, eu fiz questão de vir aqui, eu sei a importância do homem público prestar conta dos seus atos e aprender com o professor Lorenberg. Lorenberg é uma enciclopédia, é um craque, é um homem responsável por aquilo que fala e você também é um craque, um gigante, uma experiência em diversos veículos de comunicação, como repórter, como editor, talvez hoje o maior marqueteiro publicitário desse estado. Então, a gente só aprende com vocês aqui. Grato ao senhor e a você até amanhã para mais uma Opinião. Até lá.